vai falar hoje sobre o poder do perdão. Eu sou Vanessa Matulaitis Ratochenei, sou médica, também trabalho com terapia prânica, para quem não conhece, é uma ciência que trabalha com energia. E também faço pós-graduação em dor no Hospital do Einstein e também faço pós-graduação em psiquiatria no Sembrap. Então, para começar, esse artigo trouxe essa frase que eu achei bastante interessante. Os fundamentos são importantes não apenas para fornecer uma clareza teórica, mas também para informar os seus usos terapêuticos. Nada mais do que falar sobre perdão. Então, vamos à clareza teórica. Mas o que significa perdão? Na ciência não tem consenso sobre o que é perdão. Mas na ciência eles dizem o que não é perdão está muito bem descrito. Perdão não é igual a tolerar maus comportamentos. Perdão não significa que você tenha necessidade de reconciliar com a pessoa com o transgressor, com a pessoa que te magoou, que te chateou, que fez alguma coisa que não foi aceitável para você. Perdoar também não quer dizer esquecer, tá? O que a ciência fala sobre perdão? A ciência diz que perdão é uma decisão, faz parte de um processo interno, então é um processo meu comigo mesmo. E gera uma mudança intraindividual, então gera uma mudança dentro de mim. E pró-social, o que significa isso? Significa que se você pratica o perdão, todas as pessoas que convivem com você se beneficiam disso. Ah, não é só as pessoas a pessoa que eu penso, que eu perdoo, não. Como faz uma mudança interna e o mundo é visto de interno para externo, então todas as pessoas ao seu redor que convivem com você se tornam pessoas melhores. Você pode perceber, quando você começa a praticar o perdão, um novo olhar é dito para a vida. Perdoar é uma escolha. É isso que a ciência diz sobre perdão. Sobre viver a vida. Essa meta-análise, falando sobre perdão e saúde, o que é uma meta-análise? Ela pega vários estudos independentes e junta tudo, todos esses estudos independentes que falam sobre a mesma coisa, junta tudo e faz uma análise sobre todos os dados. Então, eles pegaram 103 estudos, fazendo uma amostra de um pouco mais de 26 mil participantes, incluindo 17 países. Então, o que essa meta-análise disse? Que o perdão foi positivamente associado a melhor saúde física, menor valor de pressão arterial e melhora da frequência cardíaca. Então, as pessoas praticavam o perdão. Elas tinham uma frequência cardíaca mais baixa quando a prática do perdão era vigorosa. Principalmente também teve uma melhora na saúde psicológica de quem praticou o perdão. Diz pra mim, quem aqui nunca se magoou? Quem aqui nunca magoou ninguém? É impossível a gente viver nesse mundo sem ter magoado alguém ou ter sido magoado. E se você inclui o perdão na sua vida, muitos benefícios são promovidos tanto na sua saúde física, emocional, mental, espiritual, em todos os sentidos, em todos os pilares. Inclusive prosperidade, viu? Fica aí a dica. Mas por que falar de perdão? Por que falar de perdão? Em 2017, esse artigo foi publicado no American Journal of Public Health, que sugere que o perdão é um problema de saúde pública. Não, a falta do perdão é um problema de saúde pública. E por que ele fala isso? Mostrou que em estudos randomizados, o perdão se mostrou em níveis mais baixos de depressão e ansiedade, diminuição da dependência de nicotina, mostrou que tem uma emoção positiva superior, maior satisfação com a vida e um maior suporte social. Aqui eu tenho uma história bem interessante para contar. Eu comecei o projeto do perdão em 2016, começo de 2016, assim, quando eu comecei a praticar o perdão na minha vida pessoal, e depois isso virou uma coisa que eu precisava ensinar para a humanidade, né, para as pessoas com quem eu convivia. E o que aconteceu? A enfermeira que trabalhava comigo, a Ana Paula, depois que eu saí de Inácio Martins, que é onde eu trabalhava, onde tudo começou, e quando ela abraçou a causa e a gente foi que foi, inclusive, ela também é uma das sementinhas que floresceu dentro da oficina do perdão, porque ela continuou o trabalho do perdão que eu comecei lá, que a gente começou, né? Porque eu não fiz nada sozinha. Então, ela, depois que eu saí, ela falou assim, eu preciso continuar a prática da oficina do perdão. E ela fez um grupo de tabagismo.
E dentro do grupo de tabagismo, ela colocava a oficina do perdão principalmente para auto-perdão. E ela notou que os pacientes que participavam tiveram uma diminuição da dependência de nicotina e muitos deles pararam de fumar. Então fica aí a dica sobre o perdão em relação à diminuição da dependência de nicotina. Ok, mas por que falar de perdão ainda? Gente, porque o perdão te faz uma pessoa mais feliz e muito mais saudável. Estudos mostram que o perdão, ele melhora índices de colesterol. Esse estudo é muito interessante para quem quiser ler, que mostrou a relação entre o perdão e pacientes que tinham problemas cardíacos. Eles fizeram uma comparação e mostrou que perdão melhora índices de colesterol, além de evitar doenças cardiovasculares, como disse Salmazin em 2013. Mas Fred Luskin, que é um cara que eu sou super fã, ele falou em 1999 já. Gente, perdoar melhora insônia, melhora dores no peito, melhora dores na coluna, melhora dores de cabeça. Por falar em dores, aqui 2 estudos sobre fibromialgia, um grande problema aí de dor crônica, bastante prevalente na nossa prática clínica dentro de consultório. Pacientes com fibromialgia, esse estudo aqui da esquerda, eles mostrou que pacientes que têm fibromialgia, têm o diagnóstico dessa doença, têm níveis mais baixos, principalmente de perdão a si mesmo, mas também tem níveis mais baixos de perdão para os outros. E eles encontraram uma relação entre perdão, a falta de perdão e níveis mais elevados de dor e de raiva. Não dá para dizer, eu perdoo, se eu perdoar, então vai melhorar minha dor. Não, não dá para dizer isso. O que dá para dizer é que se você pratica o perdão, indiretamente, tudo pode melhorar na sua vida, principalmente em dados psicológicos, tá? Como mostrado anteriormente. O segundo estudo mostrou que fez uma comparação na eficácia de uma intervenção de perdão com uma intervenção de saúde de fibromialgia em pacientes com fibromialgia que tinham sofrido abuso ou negligência na infância. E o que aconteceu nesse estudo? Qual foi o resultado? Que as pacientes com fibromialgia, nesse contexto, quando tiveram a intervenção do perdão, tiveram um aumento da tolerância à dor. Eventualmente, o perdão, a prática do perdão melhorou a dor crônica nessas pacientes. Ainda sobre dores, essa revisão sistemática publicada no ano passado mostrou que níveis mais altos de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, para ter a compreensão de outro olhar, de outro ponto de vista, melhora os níveis de dor. Sendo assim, ele também sugere que o perdão pode aumentar essa experiência de empatia, e a gente vai entender isso um pouco mais para frente, quando eu explicar a neuroanatomia do perdão para vocês. E mostrou, esse estudo, essa revisão sistemática também mostrou que níveis mais baixos de perdão têm sim relação com o aumento da experiência de dor e também uma diminuição da tolerância à dor. Para quem tiver interesse, esse 2020 foi um ano muito importante para a SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, onde eles tiveram uma mudança no conceito de dor. Então, para quem tiver interesse, entra no site da SBED para ver a nova configuração de dor, tá? Bem interessante. Mas por que ainda perdoar? Esse estudo mostrou que, além de te fazer mais feliz, melhorar a dor, evitar índices cardiovasculares, o perdoar ainda reduz o seu estresse. Fadiga. Às vezes vem um paciente dentro do consultório lá reclamando de muita fraqueza. Eu tô fraco, tô com fadiga e tal. Você pesquisa, pede exame laboratorial, faz... E quando você faz a abordagem da espiritualidade dentro desse paciente, você vai perceber que ele tem muita história para te contar, principalmente em relação à falta de perdão. Está muito bem descrito dentro da área científica que perdoar melhora níveis de ansiedade, depressão, esgotamento mental. Tem ainda muitos benefícios em relação à espiritualidade e da sua saúde física, como a gente já viu anteriormente. E esse estudo é fantástico. Ele mostra pra gente que pensamentos positivos, atitudes positivas, como ser grato e perdoar, faz uma redução na resposta neuroendócrina, na resposta endócrina e na resposta inflamatória sistêmica, ou seja, quem perdoa tem menos inflamação.
Pensamentos negativos, ou ao contrário disso, ansiosos, depressivos, está muito associado à mortalidade precoce, maior risco cardiovascular, maior risco de diabetes e outros tipos de doenças neurológicas. E aí, convenci você que perdoar é bom? Se eu não te convenci, vamos falar de cérebro. O que o seu cérebro pensa sobre perdão? Muito bem, em 2001, um trabalho pioneiro em relação ao perdão mostrou que essa área chamada córtex frontal medial é uma área ativada no perdão. Não dá para saber, não dá para falar com certeza se é consequência ou causa, né, da ativação dessa área em relação ao perdão. Mas é uma área que é importante, que é responsável pelo nível de empatia dos indivíduos. Então, quem tem essa área um pouco mais ativada ou espessa, a gente vai ver um pouco mais para frente, tem um nível de empatia um pouco mais alto. E a gente vai ver também que é muito importante ter empatia para a prática do perdão. Esse outro estudo, também 12 anos depois desse estudo pioneiro, mostrou também que essa mesma área é ativada e mostrou também muitas outras áreas. Uma rede cortical em relação é ativada no perdão, principalmente em relação à decisão, avaliação social, ou seja, você avaliar a situação como um todo, níveis de empatia, cognição, controle, autocontrole e regulação emocional. Então, esse estudo mostrou que a prática do perdão, a gente tem uma ativação cerebral responsável por todas essas áreas. Esse outro artigo mostrou pra gente, esse artigo da esquerda, ele é muito recente, ele é de 2020, então ele é do ano passado. Foi encontrada uma relação muito direta entre perdão e o alívio subjetivo. Para as pessoas que já praticaram o perdão de uma forma muito consistente, convincente, a maioria das pessoas falam alívio, paz, libertação. É o que eu mais escuto quando as pessoas praticam a oficina do perdão. Ai, me deu uma paz. E as pessoas. Agora a gente está virtual, mas quando a gente faz a oficina do perdão presencialmente, a gente nota até mudança no comportamento físico. As pessoas muitas vezes estão assim, contando alguma coisa para você e tal, e de repente ela abre o braço, melhora, levanta a cabeça, melhora e às vezes abre até um sorriso. Esse estudo também mostrou que perdoar ajuda a prevenir certos comportamentos que não são muito aceitáveis, tanto para si mesmo quanto para a sociedade. E ele mostrou também que quando a gente pratica o perdão, existe uma área do cérebro que é ativada, quando você pratica de forma consistente o perdão, ele evita que essas memórias indesejadas das histórias que aconteceu com você, volte conscientemente para a sua vivência no presente. Ou seja, você lembra do aprendizado. Lembra que a gente falou que perdão não é igual a esquecer? Realmente, ele não é igual a esquecer, mas ele evita que memórias indesejadas venham à tona. Por quê? Porque você aprendeu uma grande lição em relação àquilo que aconteceu na sua vida que não foi muito agradável. Mais uma razão para perdoar. Esse estudo de 2017 também é um estudo fantástico. Ele mostrou que dentro dessa área do córtex pré-frontal dorsolateral, que quando a gente tem um aumento da espessura dessa área, a gente tem maior predisposição a perdoar, a praticar o perdão. E essa área ela é responsável principalmente por controle cognitivo, tomada de decisões morais, regulação emocional. Isso tudo torna você uma pessoa muito, muito mais autocontrole. Foi visto também, ele também demonstra nesse estudo que a disfunção nessa área, ou seja, o oposto disso, está muito ligado a transtornos de depressão, maior abuso de certas substâncias e transtornos de estresse pós-traumático. Se o perdão ajuda em tudo isso, diretamente não posso dizer para você, porque a gente não sabe se essa área, com o aumento da espessura, ela é causa ou efeito em relação à prática do perdão, entendeu? Mas a gente sabe que essa área, quando ela tem uma espessura maior, você é mais predisposto a praticar o perdão. Esse estudo também é um estudo muito legal, ele é recente, ele é de 2020, se eu não me engano. Ele mostrou que essas áreas aqui, todas essas, tanto em azul, laranja, vermelho
e verde são áreas que são ativadas durante o perdão. De novo, não dá para saber se é causa ou consequência, mas quem tem essas áreas ativadas tem mais predisposição a perdoar. Ou seja, são 3 estudos, 4, né? Quatro estudos de neurobiologia, neuroanatomia do perdão, mostrando que sim, o perdão, ele faz a gente ter um maior nível de empatia em relação àquilo que acontece com a gente, faz a gente ter uma melhor avaliação social em relação a tudo que acontece, ou seja, você tem um aprendizado em relação ao que aconteceu. E o controle cognitivo, você se torna uma pessoa muito mais autocontrolada. Mais um motivo para praticar o perdão? Vem aí, self-control. Você se torna uma pessoa muito mais controlada. Ali em vermelho, forgiveness, perdão é associado com a habilidade de autocontrole. Mais um estudo de 2020. Mas por que é tão difícil perdoar? Vixe, gente, acho que deu erro aqui no meu slide. Ah, mas eu acho que eu sei por quê. Não é difícil perdoar, gente. É desafiador. Quando a gente fala que tá difícil perdoar, quando você fecha o olho e fala assim a palavra difícil, o que que vem para você? Na minha cabeça, quando eu falo a palavra difícil, vem um muro assim, um muro de vários tijolos, que é muito difícil de ultrapassar. Muito difícil de ultrapassar. Quebrar tijolos, machuca. Agora, quando vem a palavra desafiador, parece que esse muro não existe, mas é um desafio. E para quem gosta de desafios, tá aí uma dica. Pratica o perdão. É desafiador? É. E por que que é desafiador? Esse estudo é muito interessante. Ele mostrou, Hayashi em 2010, Hayashi e os colegas aí, né? Ele mostrou em 2010 que quando acontece alguma coisa com você, alguém te magoou, né? Uma pessoa magoou você ficou chateado, mas essa pessoa que te magoou não demonstrou arrependimento e também não pediu desculpa em relação ao que aconteceu, existe uma área no seu cérebro que ativa quando você lembra da história que te aconteceu, que se chama córtex pré-frontal ventromedial esquerdo. Quando essa área é ativada no seu cérebro, você tem uma dificuldade muito maior em perdoar, porque não houve a sensação de arrependimento e nem um pedido de desculpas. E aí fica muito, muito, muito mais desafiador perdoar. Então lembre-se, difícil não é, é desafiador. Auto-perdão. Muito, muito, muito escuto. Perdoar o outro é muito fácil, mas perdoar a mim mesmo é mais difícil. Quem aí? Nunca, né? Quem nunca? Quem nunca se sentiu sobrecarregado por carregar o mundo nas costas? Quem nunca se sentiu com dificuldade de pedir ajuda porque acha que é um sinal de fraqueza? Quem nunca? Auto-perdão. Quem aí tem um poder de autocrítica que está lá em cima? Pois é, quando a gente tem uma autocrítica muito grande, a gente se torna muito inflexível em relação às regras que a gente coloca na nossa vida para passar no dia a dia com mais leveza. E aí a gente começa a carregar pesos e mais pesos que dificultam a leveza da vida. Auto-perdão não é esquecer o erro e você ficar persistindo nesse erro o tempo todo. Não é isso. A gente já viu que perdão não é igual a esquecer, é aprendizado. Nada é em vão, se não é bênção, é lição. Então, auto-perdão, o que significa isso? É começar de novo, é você ter novas oportunidades, é você dar uma nova página para o livro da sua vida. É tornar aquelas experiências dolorosas que te causaram certo sofrimento em grandes aprendizados. Ser mais flexível. Eu entendi muito bem o que é ser flexível. Em 2019, eu lesionei o joelho e tive que operar o joelho, então fiquei muito tempo sem andar. E quando eu operei o joelho, fiquei esse tempo sem andar, depois a gente tem o processo de recuperação. E, gente, eu precisei me tornar uma pessoa flexível fisicamente. Então, isso me fez entender muito, muito mais o que eu precisava ser flexível na minha vida pessoal. Então, seja mais flexível com você mesmo, não se cobre tanto. Auto-perdão alivia estresse. Então, pratique o auto-perdão, não se critique tanto. Renove a sua esperança, aumento da sua resiliência. O perdão traz
tudo isso, o auto-perdão. Para mostrar para vocês que o auto-perdão, praticar o auto-perdão é tão importante, gente, esse estudo, eu não preciso dizer mais nada. Esse estudo mostrou que o auto-perdão, ele melhora índice de suicídio em pacientes com depressão. Preciso dizer mais alguma coisa? Melhora índice de suicídio. Esse estudo é de 2018, é muito recente. Auto-perdão, luto e suicídio. Esse estudo, ele fez uma comparação entre pessoas que tiveram o luto com alguém próximo que faleceu por suicídio, pessoas que tiveram um luto de pessoas que morreram com morte súbita e pessoas com morte esperada. E fez uma comparação em relação ao auto-perdão desses três grupos. Então, o objetivo desse estudo era mostrar que o auto-perdão era um moderador da angústia emocional. E qual foi o resultado? Ele mostrou que baixo índice de auto-perdão é um fator de risco para pensamento suicida. E o alto índice de auto-perdão amortece, ou seja, alivia esses pensamentos. As pessoas que praticavam o auto-perdão tinham menos pensamentos ruminativos, digamos assim, de suicídio. Então, esse estudo também é super recente, eu acho que ele é de 2020, ano passado. Esse estudo aqui é muito legal. Auto-perdão e transtornos alimentares. Eles pegaram várias mulheres, um N de 51 mulheres que tinham algum transtorno de alimentar, principalmente bulimia e anorexia, e fizeram um grupo controle. E fizeram a intervenção do auto-perdão nessas mulheres. E o que foi notado? Mulheres com transtorno alimentar têm níveis de auto-perdão muito mais baixos comparado ao grupo controle. E os resultados mostraram que quando a gente faz a abordagem do auto-perdão em pacientes com transtornos alimentares, podem ter resultados clínicos muito, muito melhores. Eu tenho uma história muito interessante para contar sobre transtorno alimentar, mas não é de uma paciente com bulimia ou anorexia, é ao contrário, ela era obesa. E ela chegou no meu consultório no processo de emagrecimento. Eu trabalhava na Amil e aí lá tinha o programa de emagrecimento, então essa paciente chegou a mim. E quando ela chegou, ela falou assim, olha, eu não consigo emagrecer, e eu quero emagrecer e tal, tudo mais. Acho que na terceira consulta, depois da gente, né, ir adaptando algumas coisas em relação às alterações laboratoriais que ela tinha e tudo mais, eu fiz a abordagem da espiritualidade, acho que na segunda ou terceira consulta. E ela me contou uma história muito interessante. Ela falou, eu falei assim, quando que é pior para você? Ela falou que era no período menstrual. Ela falou, quando eu estou de TPM, eu ataco a geladeira. Vamos aí, mulherada, quem nunca? Quem que não ataca a geladeira quando está na fase de TPM? Meu Deus do céu. Aí ela falou assim, só que quando eu estou de TPM, me vem uma história muito dolorida. Ela tinha uma filhinha de 1 ano e 6 meses na época, essa história faz alguns anos já, e ela falou assim, quando eu tive a minha filha, uma enfermeira foi passar as orientações e eu estava com dificuldade para amamentar. Vamos aí, pessoal, quem tem filho, quem nunca teve dificuldade para amamentar? Amamentar é um grande desafio e é um aprendizado, a gente não nasce sabendo amamentar. E ela teve esse problema aí da amamentação, e ela foi muito criticada por essa enfermeira. A enfermeira meio que, isso palavras dela, tá? Ela disse assim, eu me senti menos mãe. E puerpério não é uma fase fácil. Então, toda aquela oscilação hormonal e vem uma pessoa e fala esse tipo de coisa para você. Então, imagina o sentimento de culpa que ela não teve e tudo mais. E toda vez que ela tinha a menstruação, ela lembrava dessa história e aí ela comia por compulsão e comia muito mais. E aí eu questionei a ela, falei, viu, e você já tentou perdoar isso tudo que aconteceu com você? Ela falou assim, toda vez que eu penso nisso eu tenho muita raiva e eu não sei nem o que é perdoar. Aí eu falei para ela, falei, olha, eu posso sugerir para você uma prática, a gente pode fazer aqui mesmo e agora. Ela falou assim, vamos fazer. E aí eu fiz a abordagem, fizemos uma oficina do perdão lá dentro do consultório mesmo, 5 minutinhos.
Uns 2 meses depois, ela veio numa reconsulta com 12 quilos a menos. E ela falou assim: doutor, eu só vim aqui, só marquei essa consulta, na verdade, para demonstrar para a senhora a minha gratidão em relação ao ensinamento que eu tive em relação a perdoar. Depois que eu pratiquei, que a gente fez a oficina do perdão aqui dentro do consultório, eu busquei o perdão dentro da minha prática religiosa e tudo mais, e fiz muita oração para essa moça, e hoje em dia eu não lembro mais nem do que aconteceu. Então tá aí, uma história, um estudo científico mostrando para você que o auto-perdão, sim, tem muito a ver com melhora dos transtornos alimentares. Na minha história em relação à parte de obesidade, no artigo científico em relação à anorexia e bulimia. Perdão e a sardinha. Meu Deus, doutora, o que a sardinha tem a ver com perdão? Gente, não tem nada, é só para puxar a sardinha para mim e mostrar para vocês que um estudo com médicos residentes. Esse estudo mostrou, foi um estudo que teve o objetivo de mostrar a relação entre perdão, bullying e o bem-estar dos médicos residentes. Quem fez residência sabe que muitas vezes o residente sofre determinadas humilhações dentro do hospital, seja por chefe ou seja por R+, que a gente fala, né? Que são os residentes que estão no segundo, terceiro ano. Isso existe, não dá para fechar o olho e dizer, ah, não, tudo é maravilhoso na residência, porque não é, tá? Então, existe esse problema, às vezes, de bullying, de humilhação dentro da área de trabalho com os médicos residentes. E eles fizeram uma avaliação de vitimização por bullying pessoal e por relacionado ao trabalho. A disposição para perdoar, que é uma escala, um questionário de sintomas depressivos e avaliação cardiovasculares. E depois dessas avaliações, eles tinham que fazer uma tarefa de subtração de matemática que durava em torno de 3 minutos. Para que isso? Para avaliar a memória de trabalho e atenção. E qual foi o resultado desse estudo? Ele percebeu que a prática, quando foi feita a intervenção do perdão, o perdão reduziu os relacionamentos prejudiciais de assédio moral no local de trabalho, reduziu sintomas depressivos, reduziu os erros de subtração em série e reatividade cardiovascular, e o perdão melhorou a recuperação principalmente da pressão arterial sistólica. Ou seja, preciso dizer mais alguma coisa, que o perdão ajuda até na relação entre trabalho e outra, gente, fez reduzir erro de subtração em série. O que significa isso? Cara, perdoar te deixa mais inteligente. Brincadeiras à parte, perdoar é um ato de inteligência. Mas por que ainda praticar o perdão? O perdão ajuda, ele ajuda você a escrever uma nova história, um novo capítulo no seu livro da vida. E ele faz com que você mude o foco das experiências negativas e torna isso um aprendizado. Isso, para mim, significa ressignificação de tudo de ruim que aconteceu com você. Aumenta a sua satisfação de vida, aumenta o seu bem-estar, melhora a sua qualidade de vida, tem a capacidade de enfraquecer o poder de te deixar mais raivoso ou amargurado e permite que você se torne protagonista da sua própria história. Então você entra no palco da vida e comanda isso, sem ser vítima daquilo que te aconteceu. Então, isso se chama autorresponsabilidade. Não entra na minha cabeça, não faz sentido você esperar que o outro perdoe por você, em relação àquilo que você está sentindo pelo que o outro fez com você. Eu estou sentindo mágoa, eu estou sentindo raiva, então quem que tem que fazer algo a respeito? Sou eu. Às vezes isso tem que ser verbalizado. Fred Luskin tem um estudo na Universidade de Stanford que ele montou uma técnica sobre perdão que, para quem tiver interesse, é fantástico. Eu já testei e funciona. Ele tem um livro chamado O Poder do Perdão, em que ele descreve essa técnica minuciosamente. E a primeira parte da prática do perdão é você contar a pelo menos 2 ou 3 pessoas da sua intimidade, da sua confiança, tudo que te aconteceu de ruim.
E isso vai fazendo com que a história fique sem força quando você começa a contar a perdoar, sabe? Funciona, tá? A prática do perdão dele funciona e é fantástica para quem tiver interesse. Ele tem um site chamado Forgiveness, alguma coisa assim. Praticar o perdão. Então vamos lá. Essa aqui é uma teoria que eu criei, tá? Para você perdoar, o que que você precisa? Você precisa de apenas três coisas simples: decisão, tempo e prática. A gente já viu que perdoar é uma decisão, é uma escolha que você faz na sua vida. Perdoar precisa de tempo, sim. Essa frase é fantástica. Atributo do perdão é o seu desdobramento temporal. Ele geralmente leva tempo para mudar de uma resposta inicial negativa, implacável, para uma resposta mais positiva e indulgente. E o que significa isso? O perdão leva tempo? Leva tempo. E quem decide isso? Você. O perdão ele tem muitos níveis, ele pode durar segundos, a mágoa pode durar segundos, pode durar horas, pode durar dias, semanas. Eu já vi pacientes que durou uma vida inteira. Tem uma paciente que eu gosto de contar essa história porque foi uma das histórias que mais me marcou, que era uma paciente de cuidados paliativos. A gente fazia visita domiciliar na casa dela. Quem já ouviu essa história me desculpe, mas é uma história que eu gosto de contar. E ela tinha um câncer no fígado, já estava metastático, então ela tinha muita dor óssea. E para quem trabalha com pacientes com câncer, sabe que dor óssea é uma coisa que dói muito. E ela tomava morfina, às vezes a gente tinha que ir lá e fazer medicação venosa, intramuscular ou endovenosa para melhorar o nível de dor. Chegou um dia, a gente não tinha nada no posto de saúde. E eu entrei num desespero. Eu falei assim: ela tá com dor e a gente não tem nem soro. Não, a gente tinha um soro de 250 e uma ampola de complexo B. Era, era isso que a gente tinha. E acho que um Buscopan composto também. Falei: ó, vamos lá, leva isso e seja o que Deus quiser. Fomos na casa dela. A hora que eu entro na casa dela, ela estava na casa da filha, na verdade. E ela tava assim, branca feito papel, deitada na cama. E a hora que eu entro na casa dela, ela olha para mim e fala assim: não vejo a hora de me levarem. Eu estou torcendo para morrer. Aí eu falei: não, calma, a gente tem muito o que fazer ainda. Se você não foi, é porque algo deve ser cumprido aqui na Terra ainda. E ela falou: como assim? Eu falei: ah, e a gente foi conversando e tal, e ela me contou um pouco da história dela. Ela tinha um pai muito opressivo, casou com um marido que traiu, que batia nela e tudo mais. E ela acabou desenvolvendo um câncer, talvez seja por genética, mas também por muita amargura que ela possivelmente possa ter guardado. E aí, eu comecei em toda visita domiciliar a tentar fazer a abordagem do perdão para ela. E teve esse dia que a gente não tinha mais medicação e ela falou assim: doutora, eu faço qualquer coisa para aliviar minha dor. Aí eu falei assim: então fecha os olhos que eu vou te ajudar, pelo menos a te trazer um pouco de paz. E fizemos a oficina do perdão ali. E foi fantástico. Na hora que ela abriu os olhos, ela estava corada, assim. A bochecha dela ficou rosadinha. Ela olhou para mim e falou assim: o que tem nesse soro? Aí eu falei: medicamento para dor. Na verdade era soro com Buscopan e complexo B, porque não tinha o que fazer. Medicamento para dor, falei para ela. Ela falou assim: nossa, aliviou muito minha dor, quase não tô sentindo mais nada. Isso para mim, para quem estava começando ali o projeto do perdão, não tinha como não acreditar vendo isso na minha frente. E aí ela pediu um determinado dia: doutora, faz um áudio para mim, um vídeo e sei lá, faz alguma coisa para eu fazer isso todos os dias. Eu não quero perdoar só a cada 15 dias. Porque toda vez que eu ia visitar ela, ela pedia para fazer a prática do perdão. E o sucesso dela foi tão grande que
Ela tomava alguns medicamentos para dormir e ela mudou isso para algumas meditações que faziam ela entrar em sono profundo sem precisar da medicação. Então, ela chegou a um determinado, acho que uns 4, 5 meses depois, ela já não estava mais tomando remédio para dormir. Ela dormia sem remédio. Nas primeiras vezes que eu visitei ela, ela usava oxigênio suplementar 24 horas por dia, porque ela tinha muita falta de ar devido à metástase pulmonar. Acho que acho que uns 4, 5 meses depois, eu cheguei na casa dela, ela já não estava mais na casa da filha. Ela estava de pé, cozinhando, o cabelo tinha crescido, ela tinha engordado uns 2, 3 quilos e não estava usando oxigênio suplementar. Aí eu olhei para ela e falei assim, ué, mas cadê seu oxigênio? Ela falou assim, doutor, eu só coloco às vezes quando eu dou uma choradinha, que daí me dá um pouco de falta de ar. Eu falei, você não anda chorando muito, né? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom, é isso que importa. Ela faleceu 1 ano e meio depois disso. E então a prática do perdão mudou a vida dela? Eu digo para você, tenho certeza que sim. Se não mudou o prognóstico da doença, mudou o modo como ela enxergou a vida naquele momento da vida. Ela nunca mais falou de morrer depois desse dia. Depois desse dia que a gente praticou a oficina do perdão, ela nunca mais falou de morrer. E ela, você olhava para ela, tinha brilho, assim, sabe? Você via que ela estava vivendo a vida, vivendo o que restava, do tempo que restava para ela, porque ela sabia da doença, ela sabia que a doença já não tinha mais prognóstico. E a morte dela foi muito bonita. Nossa, beleza, em morte, sim, a morte tem o seu lado belo também. Ela faleceu de uma forma de que ela deitou e simplesmente não acordou no dia seguinte. Eu liguei para a filha dela para perguntar como foi, e ela falou, eu falei, teve sofrimento? Ela falou, não, doutora, ela simplesmente não acordou. Se isso não é falar de beleza na morte, eu não sei o que é. Enfim, tá aí uma história para vocês para falar de tempo. Ela levou uma vida inteira, para praticar o perdão e para ver os benefícios que isso causou na vida dela. E aí eu pergunto para você, você quer levar uma vida inteira de sofrimento? Você quer levar toda essa carga até você não aguentar mais? Fica aí o questionamento. Então, para praticar o perdão, a gente precisa tomar uma decisão. Se você está aqui hoje, é porque você decidiu por isso. Porque ninguém vem à toa numa aula que se chama O Poder do Perdão. Você decidiu por isso. Então, que bom, seja bem-vindo. Leva tempo, decisão sua. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos ou uma vida inteira. Isso é atributo totalmente teu. Prática. Existe um processo neurológico chamado facilitação neuronal. O que que é isso? Quanto mais você pratica, mais você faz e aquilo acaba se tornando um hábito. Por isso que eu coloquei o papagaio. O papagaio repete tudo que a gente fala. Então, seja um papagaio em relação ao perdão. Pratique, 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 pratique. Repita, 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 repita. Repita, repita, repita a prática do perdão. Você vai ver o quanto isso vai mudar na sua vida. Praticar o perdão talvez seja menos trabalhoso do que carregar um peso dia a dia. Essa frase é de um livro que eu li mês passado. É um livro que se chama Eu Não Sei Quem Você É. É um livro sobre acusação de estupro. E no final do livro é a mãe do rapaz que foi acusado injustamente de estupro disse essa frase: praticar o perdão talvez seja menos trabalhoso do que carregar um peso dia a dia. Concordo. E aí, você concorda? Falamos de todos os benefícios do perdão, falamos de tudo isso. E aí, como que eu perdoo? Como fazer isso? Então a gente vai
ver como a gente perdoa. E eu quero saber aqui quem aí decidiu hoje praticar o perdão, quem aí deseja fazer a oficina do perdão aqui e agora. Vambora? Sim ou não? Sim! Você troca um sapato por uma bola? Sim! Quem lembra disso? Então vamos. Como que faz a oficina do perdão? É uma prática muito difícil. Você senta, coloca as mãos no colo, com as palmas das mãos para cima e fecha os olhos. No meio da oficina, eu vou pedir para você colocar a mão esquerda na altura do coração e a mão direita em forma de bênção. No vídeo fica ao contrário, então assim, né? Tá? Ah, independente. Se você, a minha mãe que tá por aí, ela tem uma dificuldade muito grande de saber qual que é a mão esquerda e qual que é a mão direita. Então, às vezes, ela é canhota, né? E às vezes dá um bug no sistema. Então, dá, tanto faz, tá? Por É convenção eu falo mão verdade. esquerda no coração. Aí, por convenção eu falo mão esquerda no coração, mão direita em forma de bênção. Então, é nessa posição que você fica. Só, e somente só. O resto, cara, deixa fluir. Você já decidiu perdoar, você está aqui para isso, tá bom? Então, vamos lá? Sim. Sentado de forma confortável. Oba, ouvi um sim. Senta de, senta de forma confortável, com as palmas das mãos para cima. Puxa o ar bem fundo. Segura, solta. Mais uma vez, puxa o ar. Segura, solta. Segura, puxa o ar. Segura, solta. Normalize a sua respiração. Eu sou esse, eu sou. Eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos, eu não sou a mente. A mente é apenas um instrumento sutil da alma. Eu sou esse, eu sou. Puxa o ar, segura, solta. Quando a gente fala de perdão, vem algumas pessoas no nosso coração e na nossa mente. Às vezes você olha e fala assim, mas eu não tenho o que perdoar. Não se preocupe, deixa fluir. Às vezes não é você que precisa desse perdão. Então, quem aparecer durante a meditação do perdão, deixa fluir. Não tenha, não crie resistência, apenas deixe ir o que precisar ir. E quando a gente fala de perdão, é essa pessoa com quem você vai praticar o perdão. Essa que acabou de vir no seu pensamento. Coloque ela aqui na sua frente agora. Olhe nos olhos dela e cumprimente ela, dizendo olá, olá, olá. A alma que habita em mim cumprimenta, reverencia e saúda a alma que habita em você de um lugar onde somos um. E essa pessoa, olhando nos seus olhos, ela diz olá, olá, olá. A alma que habita em mim também cumprimenta, reverencia e saúda a alma que habita em você de um lugar onde somos um. E nesse momento você olha nos olhos dela e diz: eu perdoo você, 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 eu perdoo você por tudo que aconteceu entre nós, nesse evento e em todos os outros eventos do nosso passado. Errar é humano, a gente aprende, amadurece e cresce com todos os nossos erros. Sinto muito tudo que aconteceu.
entre a gente. Me perdoe também. E essa pessoa olhando nos seus olhos, ela diz: eu também perdoo você. Eu também perdoo você. Eu também perdoo você. Eu também perdoo você. Eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Por tudo que aconteceu entre nós. Por todos os erros do passado. Por todas as palavras ditas e não ditas. Sinto muito por tudo que aconteceu entre nós. Me perdoe também. E nesse momento você olha para si e você diz: eu me perdoo. 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 Eu me perdoo por ter criado dentro de mim todos esses pensamentos negativos, todas essas emoções negativas, todos esses rancores e raivas e ódios e amarguras. Eu me liberto, eu deixo ir tudo isso. Eu transmuto isso dentro do meu coração em bondade amorosa. E nesse momento, você vai colocar a mão esquerda na altura do coração, a mão direita em forma de bênção. E vai imaginar que do topo da sua cabeça desce uma luz linda, brilhante, que passa por você, por todo o seu corpo, sai pela sua mão, passa pelo seu coração e sai pela sua mão e vai em direção a essa pessoa com quem você está praticando o perdão. Abençoa ela com muito amor, abençoa ela com bondade amorosa, prosperidade, abundância financeira e material, abençoa ela com cura, onde ela precisa de cura mental, física, emocional, espiritual. Abençoa ela. Diga coisas bonitas. Diga coisas bonitas. Abençoa. Se está difícil perdoar, abençoa. Abençoa com bondade amorosa. Não tenha medo de abençoar. Lembra, a bênção passa primeiro por você. Então você também está sendo abençoado quando você abençoa. Tome o seu tempo e diga coisas bonitas. Muito bem, pode abaixar as mãos, ainda com os olhos fechados. Imagine essa pessoa com as duas mãos levantadas na sua direção. E das mãos dela sai uma luz linda, brilhante, que chega até você. E ela também está te abençoando. Ela abençoa você com bondade amorosa, com amor, compaixão, paciência, tolerância, empatia. Ela abençoa você com cura, onde você precisa de cura, física, emocional, espiritual, mental. Então, puxe o ar profundamente e inale essas imensas bênçãos chegando até você. Puxe o ar. E imagine uma luz linda, brilhante, entrando pelos seus pulmões, se espalhando por todo o seu corpo. Ela entra pelos seus pulmões, vai para a sua corrente sanguínea e passa por todas as suas células do seu corpo. Essa luz ela vai entrando, passando pelos seus órgãos, pela cabeça, pescoço, olhos, boca, ouvido, braços, pernas, tronco, joelhos, pés. E você vai ficando todo brilhante, todo brilhante. Essa luz ela vai saindo pela base dos seus pés, base da coluna, e pelas suas mãos. E vai expandindo, expandindo. Você vira um lindo ponto de luz. Imagina agora que sai do seu coração uma linda luz que envolve totalmente essa pessoa que está na sua frente. E do coração dessa pessoa sai uma linda luz que envolve totalmente você. E vocês se aproximam, se aproximam. Abrace essa pessoa. Envolva ela num abraço de luz. Aproveita esse abraço, porque é aqui que cura tudo, ajeita tudo, arruma tudo. E vocês viram um lindo ponto de luz. A quinta essência é essa luz do perdão, do amor e da compaixão.
Senhor, obrigada pela sua imensa misericórdia. Obrigada, obrigada, obrigada pelos grandes aprendizados que eu tive com essa pessoa. Muita gratidão no meu coração, obrigada. Sinta o amor dentro de você. E gentilmente se desfaça desse abraço. Se desfaça desse abraço, com muita gentileza e muita ternura. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga: obrigada por você ter passado na minha vida um dia. Com você aprendi grandes lições. Muita gratidão. Que a paz e o amor estejam comigo e com você onde quer que você esteja. Que a paz e o amor estejam comigo e com você onde quer que você esteja. Que a paz e o amor estejam comigo e com você onde quer que você esteja. Imagina ela atravessando uma linda ponte na sua frente. Ela para no final da ponte, olha para você e te agradece também, porque eu tenho certeza que ela também aprendeu grandes lições com você. E ela vai embora. Deixa aí, deixa aí. Gentilmente abra os olhos e faz o sinal de tchau. Muito bem. E aí, gostaram? Muito bom, Vanessa. Resume para mim, gente, em uma palavra no chat, o que vocês estão sentindo. Alívio. Chorei até. Ai, é bom, esse choro é um choro da alma, é um choro de alívio, é tão gostoso. Alívio, liberdade, gratidão, muita paz. É isso. A sensação é como se fosse a primeira vez sempre. Paz, felicidade, alívio. Eu senti Então, o amor mais forte por essa pessoa. Assim, então, é já isso. que é uma pessoa que eu amo, que é algumas mágoas, assim, mas com o perdão, aí o amor fica mais forte. Ficou mais Fica, forte. fica, porque a gente viu que aumenta o nível de empatia. Empatia gera compaixão. Compaixão gera amor. Então, isso é uma retroalimentação positiva. É verdade. Quando a gente, quando a gente pratica o perdão, isso gera um feedback positivo, né? Perdão